Professor, lei penal no espaço fala sobre crimes cometidos por astronautas? Olá, meus queridos! Olá, minhas queridas! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma aula de Direito Penal. Tema da aula de hoje, Lei Penal no Espaço. E não preciso nem falar para você que não tem nada a ver com astronauta, né? Pelo amor de Deus, não faça essa associação, ok? Aulinha de Lei Penal no Espaço, mais uma aulinha inaugural dentro da matéria de Direito Penal, aquelas matérias iniciais que nós encontramos no Código Penal. Aula muito importante para você que está estudando para exame de ordem ou para qualquer outro tipo de prova e concurso que envolva a parte geral do Código Penal, tá? Então, sem enrolação, vamos direto para essa aula que é a aula de Lei Penal no Espaço. E o que nós estudamos em Lei Penal no Espaço? Estudamos coisas muito importantes, como, por exemplo, 4 coisas, né? Existem 3 coisas aqui e já eu falo qual que é a quarta. A primeira coisa delas é a territorialidade. Vemos a territorialidade, depois nós vemos a extraterritorialidade e vemos também lugar do crime. Tudo isso nós estudaremos na aula de hoje, ponto por ponto. Vou passar para vocês todos os pontos necessários para você acertar a sua questão na sua prova. E professor, qual que é o quarto ponto? Você disse que tem 4 pontos aí que são importantes. O quarto ponto, é claro, é você abaixar esse vídeo aqui, deixar o seu like, deixar o seu comentário, se inscrever no canal se ainda não é inscrito, assinar aí a sinetinha, apertar na sinetinha para você receber notificações de novas aulas que eu subi aqui no canal, conhecer as nossas redes sociais que também estão aqui em algum lugar embaixo desse vídeo e conhecer também os nossos cursos. Quando você curte o vídeo, quando você comenta o vídeo, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, distribui mais o conteúdo e faz com que vale a pena eu produzir novas aulas para vocês, beleza? Então dá uma mãozinha aí que agora eu vou dar uma mãozinha para vocês. Então quando a gente fala em lei penal no espaço é territorialidade, extraterritorialidade e lugar do crime. E veremos ponto por ponto a partir de agora, começando, é claro, pela territorialidade. O que é essa tal de territorialidade, pessoal? O princípio da territorialidade é algo bem simples, um tanto quanto óbvio até, né? Segundo o princípio da territorialidade, os crimes cometidos dentro do território nacional serão julgados, serão submetidos à lei penal brasileira, à justiça brasileira. É bem óbvio e é bem lógico. Daqui a pouco a gente complica um pouquinho esse assunto, mas por enquanto é bem simples, não é? Praticou o crime no território nacional, no território brasileiro, aplica-se por consequência a lei penal, né? Mas aí o que se considera como território brasileiro? Bom, pessoal, território brasileiro, né, considera-se o quê? Considera-se o solo, o respectivo espaço aéreo e também a costa oceânica até 12 milhas náuticas. E qual que é o dispositivo que vai falar para a gente que nesse território aplica-se a lei brasileira? Bom, basicamente o artigo 5º do Código Penal, né, texto expresso, olha só, aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Obviamente, novamente, praticou o crime em território brasileiro, aplica-se a lei penal brasileira. A lei penal brasileira. E o que se considera território brasileiro? Solo, respectivo espaço aéreo e costa oceânica até 12 milhas náuticas. É basicamente esse esquema que eu acabei de subir aqui no seu slide, tá? É claro que esse mapa não reflete de modo fiel o mapa do Brasil dentro do território, mas é só para você ter uma ideia como que funciona. Então, os crimes praticados nessas áreas ali no mapa serão submetidos à lei penal brasileira. Professor, muito fácil, muito bacana, mas é só isso? Claro que não. A gente vai complicar um pouquinho agora, tá? Além do território brasileiro, existe uma coisinha chamada território brasileiro por extensão. O que é um território brasileiro por extensão? O território brasileiro por extensão é uma ficção jurídica criada pelo legislador, ou seja, são bens, são locais específicos que, embora não estejam fisicamente anexados juntos ao território brasileiro, eles serão, né,
para fins legais também considerados como território brasileiro, ou seja, território brasileiro por extensão. Então, nesses locais, nesses bens, embora não juntos ao território nacional, se crimes forem ali praticados, serão considerados praticados em território brasileiro. E quais são esses territórios brasileiros por extensão? Bom, eles estão previstos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 5º do Código Penal. A primeira leitura que você faz desse dispositivo talvez faça com que você fique um pouco confuso, porque ele não é muito didático assim, tá? Então eu vou fazer aqui com vocês uma leitura inicial e na sequência eu faço uma divisão didática com vocês, tá? Então o que diz aqui os parágrafos do artigo 5º? Para efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem, bem como as aeronaves e embarcações brasileiras mercantes ou de propriedade privada que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Parágrafo 2º é também aplicável à lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em voo no respectivo espaço aéreo correspondente e essas em porto ou mar territorial do Brasil. Professor, eu não entendi, foi porra nenhuma. Pessoal, isso é normal, tá? Se você não entendeu de imediato, e esse é o seu primeiro contato com o texto normativo, é normal que você não entenda na sua plenitude imediatamente. Então é por isso que é muito importante que você faça a leitura desse dispositivo várias vezes, sobretudo se você está diante de uma primeira fase do exame de ordem, porque você não faz na companhia do seu vadimeco, né? Você faz sem o seu vadimeco, então complica um pouco mais a situação. Na segunda fase do exame de ordem em direito penal, não cai tanto assim como cai na primeira fase. E o remédio para isso é você ler várias e várias vezes, tá? Mas o segredo por trás disso, pessoal, é você saber que existem as embarcações e as aeronaves, né, que serão consideradas territórios brasileiros por extensão ou não. Para saber se é um território brasileiro por extensão, basta você fazer o seguinte raciocínio, né? Se for uma embarcação pública brasileira a serviço do Brasil, isso será um território nacional por extensão, um território brasileiro por extensão, onde quer que esse navio ou essa aeronave estejam situados, né? Agora, se for uma embarcação privada, né, mercante privada, a situação é diferente. Por quê? Porque se essa embarcação privada estiver ancorada ou se essa aeronave estiver em território estrangeiro, não será considerado território brasileiro por extensão, a não ser que essa aeronave esteja em um espaço aéreo que não pertence a ninguém, a não ser que esse navio esteja em alto mar, segundo essas regras aqui. Então basta saber se é público ou se é privado. E depois de várias leituras, você entende a lógica por trás disso e deixa de ser uma decoreba e passa seu entendimento. Aí você alcançou um nível supremo de conhecimento, meu querido. Então, como que a gente pode, pelo menos agora, dividir didaticamente esse conteúdo? Da seguinte forma, em 3 tópicos, olha só. Quais são os territórios brasileiros por extensão? Embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem. É público, é brasileiro, é a serviço do Brasil, vai ser território, será território brasileiro por extensão, independentemente de onde esteja, independentemente se esteja ancorado em um território estrangeiro. Belezinha? Segundo ponto. Aeronaves e embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada que se achem respectivamente no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Isso aqui é para evitar uma lacuna na lei. Então, se o sujeito, por exemplo, se esse dispositivo não fosse previsto, o sujeito, por exemplo, bastaria alugar uma lancha, bastaria alugar um navio privado, sair do território nacional, ficar em alto mar, cometer ali um crime, seja lá qual crime for esse, né, que você está aí imaginando, e ele não seria submetido a nenhuma jurisdição. Então, por isso que a lei
prevê esse dispositivo, prevê essa norma. E por fim, aeronaves e embarcações estrangeiras de propriedade privada que estejam respectivamente em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente e essas em porto ou mar territorial no Brasil. Então, se for embarcação estrangeira, é a mesma lógica, tem que saber se é pública ou privada. Se for pública a serviço do Estado estrangeiro, por exemplo, não será considerado um território brasileiro, né? Agora, a lógica é inversa se essa embarcação ou essa aeronave for privada e estiver no território nacional. Aí, essa embarcação será também considerada um território brasileiro por extensão, beleza? Para entender e para fixar essa matéria aí na sua cabecinha, vamos tratar de exemplo, né? O primeiro exemplo é uma situação onde olha que slide bonito, pelo amor de Deus, hein? Eu que fiz esse negócio aí, não foi estagiário não, eu que fiz do zero, pintei, botei o barquinho aí, ficou top, né? Gostou? Deixei seu comentário, deixa seu like que deu trabalho fazer esse negócio aí. Imagina o primeiro exemplo aqui, né? Um navio brasileiro público que esteja ancorado na costa da Argentina e lá tenha sido cometido um crime a bordo desse navio. Navio público a serviço do Brasil, ancorado na Argentina. Se é público, se é brasileiro, se está a serviço do Brasil, é um território nacional por extensão, meu querido. Então, eventuais crimes ali cometidos serão julgados pela lei brasileira, segundo a justiça brasileira. Beleza? Mais um exemplo, exemplo 2. Olha só a magia do slide subindo aí na sua tela. Navio brasileiro privado, ancorado na costa da Argentina. Mesma situação, agora muda a natureza do navio, porque antes era público, agora é privado. Se eventualmente algum crime for cometido a bordo desse navio brasileiro privado na costa da Argentina, não será considerado um território brasileiro por extensão. Por quê? Porque esse bendito naviozinho é privado, não é público brasileiro a serviço do Brasil e tudo aquilo que diz o artigo 5º e seus parágrafos, beleza? Então aqui é um território que não é um território brasileiro por extensão e o sujeito não será submetido, em regra, tá? Veremos algumas exceçõezinhas depois, não será submetido aqui à lei penal brasileira, porque praticou o crime em território estrangeiro. E um último exemplo aqui, exemplo 3. Um navio argentino privado que esteja ancorado em nosso país, né, que esteja aqui na costa do nosso país. Navio argentino privado, imagine um crime que tenha sido cometido dentro desse navio, a bordo desse navio, um cruzeiro, por exemplo. É só eu que acho o cruzeiro o negócio mais chato do mundo, cheio de pessoas suadas e bêbada, não tenho a menor vontade, tem pessoa que tem o sonho de ir nesse negócio, eu não sei porquê. Mas enfim, o que tem a ver com a matéria? Nada. Imagina que um crime é cometido a bordo desse navio privado argentino que está ancorado no território nacional. Será automaticamente considerado um território nacional por extensão, um território brasileiro por extensão. Lógica inversa seria se esse navio fosse público, beleza? Isso é a territorialidade. Aplica-se aos crimes, à lei penal brasileira, cometidos no território nacional. E território nacional é o que? Solo, respectivo espaço aéreo e costa oceânica até 12 milhas náuticas, mais os territórios nacionais por extensão. Belezinha? Fechamos aqui a territorialidade e vamos então para a extraterritorialidade. Quando a gente fala em extraterritorialidade, é preciso que você não confunda com a territorialidade, tá? Porque territorialidade é o território brasileiro propriamente dito ou por extensão. Agora, quando a gente fala em extraterritorialidade, a gente fala em aplicação de lei penal brasileira a crimes cometidos no território estrangeiro, tá? Efetivamente no território estrangeiro. A gente não tá falando aqui... Como é que tá o cabelo? Tá uma merda. A gente não tá falando aqui, pessoal, sobre o quê? Sobre território nacional por extensão. Não, aqui é efetivamente um território estrangeiro, tá? Um território estrangeiro e um crime cometido lá vai ser julgado aqui pela lei penal brasileira na justiça brasileira. O fundamento jurídico disso é que são crimes muito importantes, né? Crimes relevantes ao ponto de que a justiça brasileira pode julgar esses crimes. Mas, professor, não tem uma série de situações políticas internacionais que envolvem? Sim, por exemplo, questões de extradição. Mas isso, pessoal, não é minha matéria aqui, tá? Isso é internacional. Eu quero fazer com que você acerte as questões de direito penal sobre lei penal no espaço quando cair aí na sua provinha, tá? Então, a matéria aqui se restringe a direito penal.
Resumindo, quando a gente fala em extraterritorialidade, são crimes cometidos no exterior, mas que serão julgados no Brasil segundo a lei brasileira. E para ficar mais fácil aqui, pessoal, tem que saber que existem dois tipos de extraterritorialidade: a territorialidade incondicionada e a territorialidade condicionada. Quando a gente fala de eu falei territorialidade, né? Não é extraterritorialidade. Quando a gente fala em extraterritorialidade, às vezes eu nem falei, mas enfim, se eu falei, é extraterritorialidade. Quando a gente fala em extraterritorialidade incondicionada, a gente fala em crimes mais graves. Quando a gente fala em extraterritorialidade condicionada, a gente fala em crimes não tão graves assim, crimes mais leves, tá? Por quê? Olha só, extraterritorialidade incondicionada são crimes tão graves que não dependem de qualquer condição para que sejam julgados no Brasil, segundo a lei brasileira. Um exemplo, um crime contra a vida do presidente da República do Brasil, né? É um crime tão grave que, se for cometido no estrangeiro, esse crime será julgado no Brasil, segundo a lei penal brasileira, independentemente de qualquer condição, independentemente desse sujeito ser julgado lá, ser condenado lá, ser absolvido lá ou entrar aqui no território nacional, tá? É incondicionado. Daqui a pouco eu trago para vocês, obviamente, os exemplos e o rol do artigo. Agora, crimes de extraterritorialidade condicionada são crimes que são graves, mas não são tão graves assim, né? Ao ponto de que, para que a justiça brasileira julgue esses crimes segundo a lei penal brasileira, obviamente, é preciso que, no caso concreto, algumas condições sejam observadas. Olha só o nome, condicionada. É condicionada a algumas condições, né? Olha só que óbvio. Então, são crimes que precisam ser observadas algumas condições, tá? Vamos começar então pelos crimes de extraterritorialidade incondicionada que estão previstos no artigo 7º, inciso 1º do Código Penal. E aqui a lógica é a mesma, pessoal. Basta você ler muitas vezes que isso aqui vai entrar na sua cabeça e com a resolução de exercícios você entende a lógica por trás disso, né? Então, esses crimes de extraterritorialidade incondicionada estão previstos no artigo 7º, inciso 1º do Código Penal, que são basicamente os seguintes. Primeiro, tomar um gole d'água, porque senão eu vou morrer aqui. Vamos lá. Os crimes, a linha A, contra a vida ou a liberdade do presidente da República. Pessoal, a linha A e B são as mais cobradas em exame de ordem. A linha B, contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, de território, de município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público. A linha C, contra a administração pública por quem está a seu serviço. Ou a linha D, de genocídio quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Então, esses crimes são incondicionados, que implica dizer que, uma vez praticados, obviamente, né, em território estrangeiro, uma vez praticados no território estrangeiro, serão julgados no Brasil segundo a lei brasileira, independentemente de qualquer condição, tá? Veremos as condições daqui a pouco nos crimes condicionados, beleza? Então, esses são os crimes de extraterritorialidade incondicionada. Já os crimes de extraterritorialidade condicionada estão previstos no mesmo artigo, no inciso 2º, que eu recomendo que você leia várias vezes e faça aí os grifos nos trechos mais importantes que você julgar como mais importantes, né? Inciso 2. Os crimes, a linha A, que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir, a linha B, praticado por brasileiro, ou a linha C, praticado em aeronaves ou embarcações brasileiras mercantes ou de propriedade privada com território estrangeiro, e aí não sejam julgados, tá? Importantíssimo essa a linha C. Então quer dizer, professor, que esses crimes aqui da extraterritorialidade condicionada, quando forem praticados no estrangeiro, poderão ser julgados no Brasil, segundo a lei brasileira? Sim, mas existem algumas condições, né? Não é igual a situação anterior da extraterritorialidade condicionada. Mas quais são essas condições? Bom, essas condições também estão previstas, né, no artigo 7º, mas estão aqui no parágrafo 2º. Olha só, o texto é expresso, não tem nenhuma dificuldade para você entender isso. Nos casos do inciso 2º, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições, né? A linha A, entrar o agente em território nacional
A linha B, ser o fato punível também no país em que foi praticado. A linha C, estar o crime incluído dentre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. A linha D, não ter sido agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena. A linha E, não ter sido agente perdoado no estrangeiro ou por outro motivo não estar extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável, tá? Então, nesses crimes precisam que essas condições sejam observadas, beleza? Fechamos por aqui a extraterritorialidade e podemos falar, não, temos exemplos, né? Claro, temos exemplos, eu estava esquecendo os exemplos. Para fixar a matéria, o slide derrubou aqui as minhas pranchas, né? Me pegou de surpresa. Acontece. Exemplo 1, né? Exemplo de extraterritorialidade incondicionada. Imagine que o presidente da República do Brasil esteja em uma viagem, né, diplomática, ou sei lá qual viagem que ele esteja fazendo, em uma viagem para a Argentina, né? E na Argentina, o presidente da República Federativa do Brasil, ele sofre um atentado e alguém tenta contra a vida do presidente da República do Brasil. Isso, pessoal, é um crime de extraterritorialidade incondicionada. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que esse sujeito que praticou esse crime será julgado pela lei brasileira, na justiça brasileira, independentemente de qualquer condição, né? Independentemente dele ser julgado na Argentina, independentemente dele ser absolvido ou condenado na Argentina, independentemente dele entrar ou não no território nacional, tá? Então é basicamente assim que ocorre esse crime de extraterritorialidade incondicionada. Tem algumas particularidades, né? Algumas peculiaridades que veremos daqui a pouco. Esse é o exemplo 1. Já o exemplo 2 é de extraterritorialidade condicionada. Imagine, por exemplo, um crime praticado por brasileiro na Argentina. Um crime comum praticado por brasileiro na Argentina, né? É um crime de extraterritorialidade, mas é condicionada, né? Então, se esse brasileiro for julgado no estrangeiro, for condenado no estrangeiro ou absolvido no estrangeiro, obviamente não vai precisar ser julgado no Brasil, porque é um crime de extraterritorialidade condicionada e as condições ali não foram observadas, beleza? Aqui é basicamente o Brasil falando o seguinte: olha só, se você não cuidar do meu filho aí, meu filho fez merda no território de vocês, se vocês não cuidarem, pode deixar que depois ele chega aqui, eu aplico a lição nele, beleza? Mas o que acontece na maioria das vezes, né, é que ele sofra lá sanções no país que ele fez a cagadinha. Isso foi a extraterritorialidade. Ok? Agora vamos falar um pouquinho sobre pena cumprida no estrangeiro e já se utilizando de alguns exemplos, né, que eu trouxe em relação à extraterritorialidade. Imagine aí esse exemplo do crime cometido contra a vida do presidente da República que estava na Argentina, né? Imagine que esse sujeito que cometeu esse crime, ele foi julgado, ele foi processado, ele foi julgado e condenado na Argentina. Cumpriu lá a sua pena e depois de alguns anos veio para o Brasil. Sentença lá transitada em julgado, pena cumprida, tudo certinho. Depois de alguns anos, esse cara, muito cara de pau, veio para o Brasil. A pergunta é a seguinte: o Brasil, tendo em vista que ele já cumpriu a pena lá na Argentina, pode julgar novamente esse sujeito pela prática desse fato, haja vista que esse fato já foi analisado pela justiça da Argentina e o sujeito já foi condenado e já cumpriu a sua pena? Pessoal, a resposta é sim. O Brasil pode sim julgar, pode processar e condenar esse sujeito, tá? Por quê? Porque é um crime de extraterritorialidade incondicionada. Lembra lá que não depende de nenhuma condição, independentemente de entrar no território nacional, independentemente de ser condenado no estrangeiro, independentemente de ser absolvido no estrangeiro? Sim. Então, nesse caso, é incondicionada. O Brasil vai julgar independentemente de qualquer condição. Professor, isso aí não é um pouco injusto, uma vez que já tenha sido analisado aqueles fatos? Bom, às vezes sim, às vezes não, depende a pessoa, tá? Depende a interpretação. Mas acontece que essa pena, pessoal, que ele cumpriu na Argentina, obviamente vai ser computada em eventual pena que for aplicada aqui no Brasil. Então não é tão injusto assim se você encara isso como injustiça, tá? Então a pena aplicada na Argentina que ele já cumpriu será computada e será abatida na pena que ele cumprir aqui no Brasil, tá? Isso é o texto expresso, aqui foi o meu exemplo, isso é o texto expresso, meu Deus, que isso?
Isso é o texto expresso do artigo 8º, né? Pena cumprida no estrangeiro. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime quando diversas ou nela é computada quando idênticas. Fechou? Agora, o último ponto da aula de hoje, lugar do crime, né? Pessoal, a primeira coisa que tem que ser feita aqui, né? Quando a gente fala em lugar do crime, dentro da matéria de lei penal no espaço, a primeira coisa que tem que ser feita é que você saiba que aqui estamos tratando de crimes à distância, não estamos tratando de regras de competência interna, né? Não estamos tratando das teorias que falam da competência interna que estão previstas lá no Código de Processo Penal. Quando o sujeito pratica um crime no território nacional, né, a competência das comarcas ou das seções judiciárias serão estabelecidas por leis internas, e isso aí a gente vê lá no Código de Processo Penal, são outras teorias, beleza? Aqui, pessoal, a gente fala em crimes à distância, quando o mesmo crime ele tem o seu início em um país e a sua consumação em outro país, quando o mesmo crime, um só crime, tem a sua configuração em diversos países, e a lei vai dizer pra gente, o Código Penal vai dizer pra gente quem tem a competência, na verdade, onde se considera praticado esse crime, quando a sua execução envolve 2 ou mais países, tá? Então não é competência interna, são crimes à distância, não faça essa confusão, beleza? Então vamos imaginar o seguinte exemplo, imagine que no Brasil, né, um avião seja enviado para a Argentina com uma carta-bomba, né? Isso aqui é um recado, é a vingança da galera do Brasil, que viu o seu presidente sofrer aquele atentado por argentinos. Então, uma pessoa muito inflamada, que ama político, não faça isso, não seja essa pessoa que ame políticos, porque isso é feio, tá? Lembre-se que políticos são agentes públicos que estão a seu serviço e são pagos com o seu dinheiro, não fique idolatrando político, independentemente de partido, porque você fica parecendo um retardado. Não faça isso, tá? Cobre sempre político. Imagine que um desses fanáticos envie um avião com uma carta-bomba lá para a Argentina, tá? Dentro desse avião tem a carta-bomba e o destinatário final é a Argentina. Mas acontece que esse avião, enquanto sobrevoava o Paraguai, que é caminho ali, ele acaba explodindo, a carta-bomba acaba explodindo dentro do avião em território paraguaio. A questão que se faz é a seguinte: onde se considera praticado esse crime? Qual foi o lugar do crime? Foi o Brasil? Foi o Paraguai ou foi a Argentina? Perceba que o Brasil iniciou a ação-omissão, perceba que no Paraguai o crime efetivamente aconteceu, a explosão efetivamente aconteceu, mas o destinatário final era a Argentina. Qual país se considera praticado o crime? Qual país é o lugar do crime? O que o Código Penal diz pra gente? O Código Penal diz pra gente que os 3 lugares considera-se lugares onde foram praticado esse crime, né? Então, tanto no Brasil, quanto no Paraguai, quanto na Argentina, serão considerados lugares do crime, lugares desse crime, segundo a regra prevista no artigo 6º do Código Penal. Olha só, considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Então, pelo texto legal, a gente observa que os 3 locais são lugares do crime. E essa teoria aqui, pessoal, muito importante você lembrar, é a teoria da ubiquidade. Lugar do crime, teoria da ubiquidade. Não se confunde com tempo do crime, né, que lá a gente adota a teoria da atividade, e também não se confunde com as teorias adotadas lá no Código de Processo Penal. Lá adotou-se, em regra, a teoria do resultado, beleza? Então, basicamente, essa foi a nossa matéria de hoje. Lugar do crime, territorialidade, extraterritorialidade, ok? Eu vou ficando por aqui. Não esquece de deixar seu comentário, deixar o seu like, se inscrever no canal, apertar a sinetinha, conhecer os nossos cursos e nos seguir na rede social, beleza? Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até mais. Fui!